Você sabia que dentre todas as produções de séries por aí, talvez Grey's Anatomy esteja entre uma das produções com a maior quantidade de polêmicas envolvendo tanto os criadores, roteiristas e principalmente o elenco da série? Ser fã de Grey's Anatomy não é brincadeira. Constantemente somos atingidos com revelações bombásticas em torno do que acontece por trás das telinhas, e hoje eu vou te contar as 3 maiores brigas que já aconteceram dentro dos sets de filmagem, tanto direto quanto indiretamente. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa todas as notificações para receber todos os meus vídeos sobre Grey's Anatomy. Se você quer saber como assistir a 18ª temporada de Grey's Anatomy com dublagem e legenda no Brasil, sem ter que ficar esperando meses para os episódios chegarem na Netflix, eu coloquei um link aqui na descrição que vai te ajudar e te explicar direitinho como assistir Grey's no Brasil. Vamos nessa que o vídeo já vai começar e tem polêmica aqui pra gente conversar hoje. A maioria das informações que temos hoje em dia vieram do recente livro publicado que aborda os bastidores de Grey's Anatomy de uma forma nunca vista antes. O livro, chamado de How to Save a Life: The Inside Story, entrevista membros diretos da produção para contar exatamente o que aconteceu. Se pro público em geral o ator Patrick Dempsey, o Derek, atrai a simpatia e o carinho dos fãs, se nós levarmos em consideração as coisas que acontecem dentro dos bastidores, ele talvez não seja nenhum santo. No livro é revelado pelo escritor da série Mark Wildon, responsável por muito do que já tivemos dentro de Grey's Anatomy. Ele conta um pouquinho sobre os desentendimentos constantes do ator Patrick Dempsey e do Isaiah Washington. Para ficar mais claro para vocês, o Patrick interpretava o Derek e o Isaiah interpretava o Burke. Eu já contei para vocês aqui alguns acontecimentos e brigas que resultaram em consequências entre o ator do George, o Tia Knight, e o Isaiah Washington, mas é a primeira vez que eu conto para vocês sobre qual foi a relação do Patrick e do Isaiah, que inclusive tem uma relação e conexão direta aos acontecimentos do Tia Knight, do George. Essa briga, na minha opinião, é muito infantil. Segundo o escritor, um dos atores chegou atrasado em um dia de gravação e o outro, não contente com o atraso, quis revidar como? Chegando atrasado no dia seguido, isso de forma muito explicitamente proposital, o que acabou gerando uma discussão logo de cara. No caso, a primeira pessoa que se atrasou e não foi proposital, pelo menos o que a gente acredita, foi o Isaiah Washington, e quem quis dar o troco chegando atrasado de propósito foi o Patrick. Depois de uma discussão verbal intensa, os dois acabaram partindo para algo inimaginável dentro de um local profissional como um set de gravação de uma série tão grande como Grey's Anatomy. O Patrick e o Isaiah entraram em um confronto físico no meio de toda a produção. O escritor disse que não interferiu no confronto, mas que eles acabaram sendo separados. Segundo a roteirista Harry Workman, quem teria iniciado o confronto físico teria sido o Isaiah Washington. Segundo ela, ele teria se sentido desrespeitado por ter ficado esperando junto da equipe o Patrick chegar depois de um atraso proposital. Na minha mais sincera opinião, é surreal imaginar 2 homens adultos dentro de um ambiente profissional agindo como 2 crianças imaturas e que claramente ainda precisavam amadurecer muito. Muitos anos já se passaram desde que tudo isso aconteceu e espero que eles já tenham evoluído bastante, porque esse tipo de comportamento é ridículo. Bom, lembra que eu falei que isso tinha uma conexão direta com o Tia Knight, o ator do George? Nesse confronto, as coisas acabaram fugindo muito do controle, e no momento em que o Isaiah foi pra cima do Patrick, ele disse que o Patrick não poderia falar com ele da mesma forma que ele fala com o Tia Knight, o ator do George. Nesse momento, ele acabou utilizando de uma palavra homofóbica para se referir ao George, né? A palavra com F, e que traduzindo seria algo como
bichinha, algo assim, né? Tentando pegar leve, né? Porque é uma palavra no inglês bem forte mesmo. Depois disso, foi um turbilhão de acontecimentos e onde tudo começou a perseguir a vida do Ternight. Eu acho que ninguém esperava que as coisas pudessem escalar tanto depois de uma briga tão idiota como essa, mas infelizmente é o que aconteceu. Se você não assistiu o vídeo que eu explico aqui, foi recentemente fiz esse vídeo, porque o ator do George realmente saiu de Grey's Anatomy e vocês vão entender a ligação disso aqui. Ok, esse aqui é um caso um pouco antigo e que é válido a gente revisitar agora, porque desde que o livro foi publicado, nós tivemos novas informações sobre esse caso, que acabam alterando um pouco a nossa perspectiva. Rumores foram quebrados e novas informações indicam caminhos que até então pareciam incertos, mas que hoje fazem mais sentido. Essa aqui é uma briga, comparado com a do Patrick e do Isaiah, um pouco menos infantil, causada mesmo por atritos de ego e acima de tudo porque duas pessoas não puderam dar o braço a torcer na época. E dentre decisões erradas e acontecimentos que acabaram culminando em consequências inimagináveis, o que aconteceu entre a Katherine Heigl e a Shonda Rhimes hoje é claro. Ran him off, right? They did. Well, they ran him over. Yeah. Yeah. No livro, nós entendemos que a showrunner, a Shonda Rhimes, talvez seja uma das pessoas com o ego mais alto e intocável dentro de todos de Grey's Anatomy, já que segundo uma fonte próxima de toda a situação lá na época, mesmo a Shonda sendo uma das escritoras mais talentosas do mundo, ela tem um problema em ver os atores das produções dela se tornando estrelas por conta própria. O que isso quer dizer? O caso da Katherine Heigl é o que aconteceu com ela. Com o sucesso da Katherine Heigl no cinema, ela estava se tornando uma das atrizes mais promissoras de toda Hollywood, tornando a sua participação em Grey's Anatomy cada vez menos a verdadeira fonte do seu sucesso. Mas isso foi apenas uma pequena ponta que começou um pouco de intriga ali. No ano de 2007, o ano seguinte que a Katherine Heigl venceu o Emmy como melhor atriz coadjuvante em uma série de drama, Katherine Heigl, Grey's Anatomy. a atriz, sem conversar com os roteiristas ou mesmo a Shonda Rhimes, removeu por conta própria o seu nome das candidaturas ao Emmy. Na época, ela alegou que não tinha recebido material suficiente durante a temporada para garantir uma indicação, algo que claramente ataca diretamente as pessoas responsáveis por escrever a série. Foi como se ela tivesse dito que o trabalho dos roteiristas e da Shonda não havia sido bom o suficiente para vencer um prêmio, e quem decidiu isso não foi os roteiristas, foi a própria atriz que recebeu o material, uma coisa que ela nem escreveu, não era da autoria dela. Vocês conseguem imaginar o clima que pairou entre a Katherine Heigl e a Shonda Rhimes? E a Shonda Rhimes, ainda mais agora que a gente tem conhecimento desse ego gigantesco da Shonda, eu não consigo nem imaginar, mas tenho certeza que foi uma treta poderosa lá dentro. Na época, a Katherine chegou a dar uma entrevista em que ela disse estar sendo colocada em uma rotina desumana de gravações para conseguir compensar o tempo que ela não tinha para as gravações de Grey's Anatomy. Ela, que estava em volta a várias produções de cinema, quase não tinha tempo para gravar suas cenas obrigatórias dentro de Grey's Anatomy. Por isso ela acabou tendo que passar por rotinas muito puxadas na série de fato, mas porque ela tinha muito trabalho. Então, de certa forma, não era muito a culpa da produção de Grey's Anatomy, já que eles estavam quase que se matando também para estar ali junto dela, para garantir que ela conseguisse gravar as cenas dela. A atriz Katherine Heigl recebeu a fama de ser uma das pessoas mais difíceis de se trabalhar dentro de Hollywood, algo que marcou profundamente a sua carreira até hoje. Inclusive, em declarações recentes, a atriz se culpa bastante e fala abertamente de ter deixado essa fama rodear sua carreira, porque, segundo ela, ela mesma tinha o poder de fazer com que isso não acontecesse, que essa fama não fosse uma verdade, e que algumas decisões que ela tomou do passado poderiam sim ter sido diferentes. Na minha mais sincera opinião, foi uma abordagem muito madura da Katherine Heigl. Eu acho de verdade que a Katherine hoje em dia é uma das pessoas que mais aprendeu com os erros do passado. Afinal, na época, ela era uma atriz muito jovem que estava conquistando coisas inimagináveis. É normal a gente imaginar que ela não tinha total noção das consequências de coisas que pra ela
eram pequenas, mas que hoje ela entende e consegue apontar os seus erros. Mostra que ela é uma pessoa que conseguiu evoluir demais e que eu admiro muito. Bom, com tudo isso, Shonda e Catherine Heigl acabaram passando por um processo bem desgastante. Foram meses de intrigas e um climão, até que a Catherine finalmente pediu para ter o seu contrato encerrado anos antes da hora, e a Shonda não deu o braço a torcer, também não ficou falando, não, você vai ficar aqui na série não, porque a Shonda também não queria ela mais ali. Ela encerrou as coisas do jeito que ela achou que deveria ter encerrado e basicamente fez pouco caso mesmo do arco. Hoje em dia, o tempo passou, isso aí tudo que eu contei pra vocês são acontecimentos muito antigos, faz muito tempo. Eu acredito que as duas já devem ter pelo menos conversado um pouco mais sobre o que aconteceu e quem sabe, talvez até feito as pazes. Lembrando que isso foi um processo muito longo que durou anos e mesmo depois que tudo acabou, elas ficaram anos e anos num climão. Sempre uma cutucando a outra ali nas entrevistas, não era uma coisa nada legal e elegante de se assistir. Acabamos de falar sobre uma briga que envolveu muito uma questão de ego. Quanto mais a gente se aprofunda, percebemos que o ego é uma das coisas que mais aterroriza os bastidores de Grey's Anatomy de uma forma cruel. Vocês se lembram da personagem Stephanie Edwards? Ela que era uma personagem super próxima da Jo e uma das mais promissoras de se tornar uma grande atendente, teve a sua carreira praticamente cancelada em um arco em que ela simplesmente desiste de tudo. No mesmo livro nós descobrimos um detalhe sombrio nisso tudo. Na descrição da atriz no livro é que ela era uma pessoa que estava sempre rindo, mas que podia ser ingênua. Ela não ficava muito por dentro dos bastidores, então talvez ela nem percebia tamanho poder que Ellen Pompeo exerce dentro da série. A gente consegue imaginar esse poder quando lembramos que a série só existe hoje porque a atriz deseja que a série continue. A própria ABC já aceitou que a série só vai existir enquanto a atriz quiser. Isso deixa mais que claro quem é que manda ali. Quem revelou essas informações foi o chefe do departamento de maquiagem de Grey's Anatomy. O que ele contou é que a Jerrica, a atriz da Stephanie Edwards, queria tirar algumas fotos polaroides dentro do set de gravação, que talvez teria sido uma coisa completamente ok se ela tivesse pedido a permissão da Ellen Pompeo. Claro que a gente entende um pouco a situação da Ellen, né, visto que ela também é uma das produtoras executivas e ela não queria que nenhuma informação vazasse do set. Porém, lembrando que a Jerrica tirou fotos polaroides, não eram fotos em celular, tornava tudo muito mais difícil de informações vazarem na internet, né? Reforçando um pouco que a gente entende o ponto da Ellen, mas eu, sinceramente, não coloco a mão no fogo por ela não. Eu acho que ela ainda tem algumas coisinhas do ego dela, mas que, enfim, né, não é assunto pra agora. A gente pode entrar nessa discussão um pouco mais pra frente, quem sabe quando a gente tiver mais informações. Comenta aqui pra mim se você já ouviu falar um pouco desses rumores de que Ellen Pompeo tem um ego um pouco complicado. Oficialmente, a história que a Shonda conta é que a Jerrica queria tentar coisas novas e diferentes, mas hoje sabemos, por esse livro, que a Ellen agiu ativamente influenciando a Shonda a criar um desfecho para Stephanie que incluísse a personagem deixando a série. Aparentemente foi tudo muito sorrateiro, sem grandes discussões diretas, ninguém comenta muito sobre o assunto, mas esse livro é uma fonte extremamente confiável, então se o livro tá falando, as chances são que 99% isso de fato aconteceu. Me conta aqui nos comentários o que você achou de todas essas tretas dentro dos bastidores de Grey's Anatomy. Lembrando que são apenas algumas, né, do que sabemos hoje em dia. Eu ainda vou fazer mais vídeos contando outras tretas, porque a gente tem um prato cheio de fofocas, burburinhos e muitas coisas impactantes nos bastidores. E nós somos um pouco fofoqueiros, não é verdade? Não é como se fosse uma coisa negativa. Afinal, né, gente? Pessoas muito grandes ali na mídia. Eu tô postando várias informações muito importantes sobre tudo que acontece em Grey's Anatomy lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, eu recomendo você me seguir agora. E aproveita o link que eu explico pra você onde e quando assistir a 18ª temporada de Grey's Anatomy com dublagem ou legenda. Tá aqui na descrição o link, confere tudo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, espero muito você nos meus próximos vídeos de Grey's Anatomy. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, que vai ser falando sobre Grey's Anatomy também. Então acompanha, ativa as notificações que tá tendo muito vídeo de Grey's. Até lá, tchau, tchau.